Então, boa noite a todos. Agradeço ao professor Calhendo pelo proveitoso semestre e pela oportunidade de participar deste evento. Quero dizer também que é uma alegria estar com todos vocês, mais uma vez, ainda que hoje de forma virtual. O tema por mim escolhido é a decisão de saneamento e organização do processo, que foi objeto da minha pesquisa no mestrado, e nessa disciplina, então, a gente, por provocação do professor, então a gente acabou pesquisando e levando essa temática também ao processo tributário, né? Então, eu gosto muito de falar sobre o assunto do saneamento, porque, de fato, eu acredito na importância do próprio saneamento, não apenas como um instituto, mas como uma ferramenta de efetividade do processo. E o desafio hoje é mostrar que a decisão de saneamento ela é pertinente também nos processos tributários, ainda mais com essa nova onda de transformações falada inicialmente aí pelo professor Calhendo, né? Todo mundo sabe que, via de regra, o processo tributário não tem dilação probatória, os documentos são apresentados com a petição inicial e que, na maioria das vezes, ocorre um julgamento antecipado do mérito. Pois bem, sem querer romantizar a questão do Instituto propriamente dito, a ideia é demonstrar que mesmo nessas ações, a decisão de saneamento ela se mostra necessária e oportuna à efetivação do processo, e eu farei isso com base em 3 argumentos. O primeiro é que a gente não pode pensar na decisão de saneamento com aquela mesma roupagem do despacho saneador de 1939 e de 1973. Nos ordenamentos processuais anteriores, o despacho saneador tinha uma função de extinguir o processo viciado, seja pela sua não observação às condições da ação ou aos pressupostos processuais. Isso se repetiu em 73, com o ordenamento de 73, mas que, via de regra, caiu em desuso até total esquecimento do saneamento, né? E hoje, com o Código de 2015, a decisão de saneamento tem uma nova aparência, ela traz novas funções. Ela pode ser um ato do juiz, ela pode ser um ato em conjunto das partes, ela pode ser um ato em conjunto das partes com o juiz, né? E nesse aspecto é que eu quero chamar a atenção de todos, porque muitos temas podem se transformar em objetos de debate dentro do escopo processual, por meio da realização efetiva do saneamento. Então, a gente tem temas aí como negociação processual, inversão de ônus de prova, eventualmente, calendarização e até também a questão de propostas de acordo. O segundo argumento é que o inciso 4º do artigo 357 do CPC inova quando ele adverte que o juiz deve sanear o feito apontando e delimitando na decisão as questões de direito relevantes para a decisão de mérito. É importante que o juiz destaque no processo as teses pertinentes que poderão ser utilizadas como fundamento da sentença e até oportunizar às partes alguma manifestação a respeito disso, para manter rígido o princípio do contraditório em todos os seus escopos, em especial o da não surpresa. Por outro lado, também é importante lembrar que nós temos em algumas demandas tributárias a questão da dilação probatória, e aí sim, também a decisão de saneamento continua sendo importante, porque ela traz ao processo uma visão prospectiva daquilo que ainda está por vir, e como poderá delimitar esse caminho a ser percorrido, e essa etapa, na etapa subsequente, né, ensejando assim mais celeridade ao próprio procedimento. O terceiro argumento, ele está mais como uma via reflexa do que propriamente uma função. Mas é importante destacar que essa parada do saneamento, essa parada obrigatória que existe do saneamento, além de diversos temas elencados no 357, e obviamente algumas questões processuais que possam ainda ser retificadas, é nessa etapa que também poderá proporcionar um diálogo, um maior diálogo oral às partes, promovendo assim a igualdade de informações através da audiência de saneamento compartilhada. Então, por ato reflexo, até porque o saneamento ele não serve para isso, ele não é um meio para se chegar a um possível acordo, mas ele pode, por ato reflexo, propiciar isso.
em função dessa onda conciliatória que a gente vem trabalhando, é mais uma razão para a gente realmente pontuar isso dentro do processo, mesmo no processo tributário. Até porque hoje a gente tem a Lei 13.988, de 2020, que regulamentou o artigo 171 do CTN, e a Portaria 742, de 2018, da Procuradoria-Geral da Fazenda, que propiciam a transação penal, a negociação, a calendarização, essa negociação processual ou a possibilidade de acordo como planos de pagamento, aceitação, avaliação de bens, liberação de garantia e outros assuntos como meios, assim, que a gente pode dizer, para finalizar o processo, né? Uma solução aí consensual até dos litígios tributários, demonstrando aí essa certa flexibilização do procedimento tributário nessa fase de transformações e de mudanças, né? Ultrapassadas essas minhas considerações, eu trago alguns aspectos processuais sobre a natureza jurídica da decisão de saneamento, que, embora ela possa ser considerada um ato conjunto entre partes e juiz, ela é, sim, importante que se diga uma decisão judicial, uma decisão interlocutória. E, como tal, ela poderá ser objeto de interposição de agravo de instrumento, dependendo do teor da decisão. Se a decisão de saneamento abarcar alguma das matérias que está lá no rol do artigo 1015, e existindo interesse recursal para tanto, a parte terá de recorrer, se não o fizer, ocorrerá preclusão. Todavia, isso não ocorre quando o objeto da decisão de saneamento só puder ser arguído como preliminar de apelo, ou seja, quando o tema objeto da decisão de saneamento não estiver abarcado, então, no rol do 1015, e também quando não for um caso de urgência, né? Nessas circunstâncias, haverá, então, o que a gente denomina de estabilização da decisão. Outro ponto que eu chamo por importante é que, na dúvida entre o pedido de esclarecimento que existe no parágrafo 1º do artigo 357 e eventual necessidade de interposição de agravo de instrumento, a minha sugestão é que, de repente, se houver essa dúvida, se faça a interposição dos embargos de declaração, porque aí a gente vai ter a interrupção do prazo do recurso de agravo. Embora haja na doutrina quem defenda que o prazo para o recurso pertinente só vai começar depois da resposta do pedido de esclarecimentos. Eu confesso que eu acho um pouco arriscado, porque, de fato, a lei é omissa nesse aspecto. Então, por uma questão de maior segurança, até para a questão dos clientes, eu acho mais seguro, então, a oposição de embargos de declaração. Por fim, mas não menos importante, vale aqui o registro de que, embora a decisão de saneamento seja uma obrigação do juiz, assim como é a sentença, é necessário que façamos esse requerimento em nossas petições, seja inicial ou contestação, porque o processo saneado, além de ser um direito da parte, integra a prestação jurisdicional. Não tenho dúvidas que um processo saneado propicia mais efetividade e eficiência à nossa justiça civil. Eram essas as minhas considerações. Acho que a gente pode começar a repensar algumas questões processuais, né, dentro dessas alterações que estão por vir ainda dentro do processo tributário. E, de repente, a questão do processo, da decisão de saneamento e organização do processo, ela se torna, sim, pertinente também no processo tributário. Agradeço mais uma vez a oportunidade de fala, agradeço mais uma vez o nosso semestre, que foi um semestre produtivo, interessante, de desacomodações, enfim, foi muito bom ter trabalhado como integrante dessa turma e sob a coordenação do professor Paulo Calheno. Muito obrigada a todos.